Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver um jogo aqui muito legal, que eu acredito que todos vocês já conheçam. Quem não conhece ainda vai passar a conhecer, que é o jogo de dominó, tá certo? Então, para quem não conhece, é o jogo utilizado com essas peças aqui, tá certo? Que pode ser de diferentes materiais, tá bom? E a gente vai conhecer um pouco mais sobre ele. Vamos lá. Então, antes de mais nada, quero dizer a vocês que estou utilizando esse site aqui como referência, que é o Ludo Jogos, onde você pode se cadastrar e pode jogar dominó online com qualquer pessoa do mundo, desde que esteja cadastrado também nesse site também, né, na verdade. Então tem vários tipos de jogos, mas o que a gente quer ver é o dominó. Vamos lá. Então eu pesquisei também em outros sites, só para ficar uma fonte mais segura, tá certo? Então a gente, sobre a história do dominó, não há um consenso de onde surgiu, tá certo? Acredita-se que tenha sido na China, bastante tempo atrás, até mesmo antes de Cristo, certo? E esse jogo dominó, algumas pessoas consideram ele como a extensão do jogo de dados. Porque analisar aqui, você pega um dado, né? Cada parte do dado, cada lado do dado tem a numeração. E aqui também tem a numeração, até na questão da numeração, bastante semelhante. Tá certo? Então, embora se imagine que sua origem é oriental, como eu disse a vocês, na China, não sabemos se a forma atual era conhecida na Europa até a metade do século XVIII, quando os italianos o introduziram, certo? Então, como eu disse a vocês, sua origem oriental provavelmente foi na China que se desenvolveu, mas a gente não sabe como eram as regras antigamente usadas, tá certo? Sua popularidade nos países latino-americanos é enorme, particularmente no Caribe, como um país como Porto Rico, Cuba. Vamos lá para o objetivo do jogo. O jogo ele é praticado com 28 peças, 28 pedras, que a gente pode ver representada aqui. Então essas são as pedras que representam, tá certo? Representam todas as peças do jogo. Aqui temos todas as peças, todas as 28 peças do jogo. Então temos o 0 e 0, tá certo? Aqui, temos aqui essa linhazinha aqui no meio aqui que representar os lados da peça, tá certo? Então temos dois lados da peça e cada lado vai representar a sua quantidade. Aqui, como não tem nada desenhado, a gente chama de zero ou nada, tá certo? Então 0 e 0, 0 e 1, 0 e 2, 0 e 3, 0 e 4, 0 e 5 e 0 e 6. Então as peças de dominó são representadas de 0 a 6. Quando a gente tem dois lados iguais, pelo menos aqui na minha cidade a gente chama de carroção, que é o que? Que é ter dois lados iguais, justamente. Isso é vocês. Então temos o 0 e 0, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5 e 6 e 6. Então a gente aqui vai ter todas as combinações possíveis. A gente viu que é do 0, vai do 0 e 0 até o 0 e 6, passando pelo 0 e 1, 0 e 2, 0 e 4, 0 e 5, 0 e 6. Aí a gente também parte para o 1. Aí o 1 também vai ter todas as representações possíveis. A gente vê aqui 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6. Aí vocês podem pensar, mas faltou com 0, faltou 0 e 1. Não faltou. Tá aqui em cima, tá certo? 0 e 1 é a mesma coisa que 1 e 0, tá certo? 1 e 0, 0 e 1. Então aqui tem todas as representações possíveis com 1. Aí vai pro 2, a mesma coisa. A gente já passou pelo 0 e 2 e a gente já passou pro 1 e 2, que é a mesma coisa que 2 e 0 e 2 e 1. Então aqui vai ter o 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5, 2 e 6. Do 3 a mesma coisa, teve o 3 e 0, 3 e 1, 3 e 2, agora tem um 3 e 3, 3 e 4, 3 e 5, 3 e 6. O 4 a mesma coisa, já passou pelos anteriores, 4 e 0, 4 e 1, 4 e 2, 4 e 3. Agora vai ter o 4 e 4, 4 e 5, 4 e 6. E do 5 a mesma coisa, já passou por todas até chegar o 6 e 6. Totalizando as 28 peças, tá certo? Então aqui é vocês entenderem como as peças são divididas, tá certo? Como elas são organizadas, divididas ao meio, tendo a sua representação, tá certo? E as peças que são iguais,
Pelo menos aqui chama de carroção. A gente vai ver qual é o nome mais específico no jogo, que é até parecido com carroção também, se não me engano é corrilhão, coisa assim. Enfim, vamos ver aqui mais à frente, que é o nomezinho que eu me embaralho. Até confundo com carroção, porque eu sou acostumado desde criança a chamar de carroção, vamos chamar de carroção, tá certo? Então elas são as peças iguais, a gente vai até ver na a questão da organização do tabuleiro, quando for jogar as pedras na mesa, elas devem ser colocadas de uma maneira diferente. Tá? Damos aqui, continuando. Então a gente já viu aqui que elas são 28 pedras, 28 peças, que elas têm dois espaços, como disse a vocês, mostrei a vocês, são divididas ao meio, tá certo? Representadas de 0 a 6. As pedras abrangem todas as combinações possíveis com esse número, como mostrei a vocês. Aí, do 0 tem 0 com 1, 0 com 2, 0 com 4, enfim, até com 6. E da mesma forma, vai ter 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, representando todos os números possíveis de um lado e do outro, tá certo? Então, pode-se jogar com 2, 3 ou 4 pessoas. E ainda em duplas, ou seja, podemos jogar uma pessoa contra uma pessoa, pode-se jogar 3 pessoas, cada um por si, tá certo? Individual. Pode jogar as 4 pessoas individuais, todo mundo contra todo mundo, e pode jogar 4 pessoas ainda em duplas, ou seja, 2 pessoas contra 2 pessoas. Lembrando sempre que, como são 28 pedras, são divididas igualmente, fica 7 peças para cada jogador. Se jogar apenas 2 pessoas contra 2 pessoas, como é que vai ser? Da mesma forma, cada pessoa fica com 7 peças, tá certo? 7, 7, 14, sobra mais 14 peças, ficam afastadas do lado, tá certo? E ficam as peças para ir dentro. Gente, eu vou explicando melhor como passar aqui da aula aqui para vocês entenderem, só para vocês verem como é que funciona a partida. Então, vamos voltar aqui para ver como é que começa a partida. Então, imagine você, essas peças, elas são colocadas viradas, vocês não vão ver a representação delas, tá certo? Elas vão ser colocadas viradas, vão ser colocadas ao contrário, tá certo? Vão ver as costas das peças, elas vão ser misturadas, tá certo? Vamos misturar as peças e cada um vai escolher, vai tirar 7 peças, sem ver quais são, o que você está tirando, vai tirar na sorte, né? Depois de misturadas, cada um vai tirar 7 peças. Se for apenas duas pessoas, uma contra uma, vai sobrar mais 14. Então as 14 são colocadas do lado, sem ninguém ver quais são, né? Colocadas assim do lado, cada um só vê as suas peças e elas ficam para ir dentro. Ou seja, na hora de jogar, se você não tiver o número que está representado na peça, você pode puxar a pedra aqui dentro, que tá colocada do lado, até você encontrar. Isso a gente não tem isso, por exemplo, no jogo com 4 pessoas. Por quê? Porque são 7 peças para cada, todas as peças são utilizadas. Se você não tiver a peça na hora de jogar, aí você passa a vez. Até chegar a sua vez novamente. Caso você não tiver de novo, você passa a vez novamente, tá certo? Enfim, vamos vendo aqui como é que funciona quando vocês forem jogar. Vocês vão estar por dentro vão estar podendo tirando melhores dúvidas. Então aqui essa parte aqui eu já coloquei, não, vamos ver aqui. O objetivo é colocar todas as pedras na mesa antes do seu adversário marcar pontos. O jogador ganha uma rodada, marca pontos segundo as pedras que foram colocadas pelos seus adversários. Aqui está falando mais sobre o sistema de pontuação, até mesmo do próprio site, tá certo? Lembrando que, pelo menos em nossa região, quando a gente joga, a gente contabiliza os pontos pelas partidas vencidas. Então, eu venci e coloquei todas as minhas pedras na mesa. Então, significa dizer que eu ganhei a partida, um ponto para mim, uma vitória para mim. Aqui está mostrando, seria apenas a contagem dos pontos, por exemplo. Se seu adversário estava com as pedras na mão, quando você terminou, pronto, venci. Aí vamos supor que seu adversário esteja com uma peça na mão e a peça dele seja, por exemplo, um 5 e um 2. 5 e 2, de um lado 5, do outro 2.
Então significa dizer que você fez 7 pontos, um exemplo, tá certo? Então seria dessa forma mais ou menos a contagem que está dizendo aqui a respeito dos pontos. A gente utiliza mais a vitória. Aí vai depender de lugar para lugar e depender também de onde você esteja jogando. Se é pelo site, se é pessoalmente com um amigo seu, com um colega seu. Isso vai depender bastante. Então, como a gente já viu, cada jogador recebe 7 peças. Se não houver menos, se na partida houver menos de 4 jogadores, as pedras restantes ficam no dorme para serem compradas. Elas ficam, como eu disse a vocês, elas ficam num canto à parte. Aqui é chamada de dorme, é como se fosse, pronto, chegou a sua vez de você jogar a peça. Aí não tá mostrando a organização aqui do jogo, tá mostrando que você tem que jogar, por exemplo, a peça 6, ou 6 ou 0. Aí você não tem essa peça 6 ou 0, aí você vai dentro, que é nesse dorme aqui que eles dizem aqui, e você puxa uma pedra, assim você tá vendo qual é ela, na sorte, até você encontrar essa peça que você possa jogar. Para ficar mais simples da gente entender, por exemplo aqui, vamos aqui para o tabuleiro aqui de jogo, tá bom? Então, a gente vai ver que nas regras aqui oficiais, uma partida para começar, ela tem que começar com um carroção mais alto. Lembra que o carroção é a peça que tem dois lados iguais. Então, quem tiver 6 e 6, por exemplo, joga, é a vez de jogar. Joga o carroção. Ele deve ser posicionado dessa maneira aqui, tá certo? Diferente das outras peças comuns, para que a gente possa localizar melhor ele na partida. Tá vendo? 0 e 0, enfim, 6 e 6, 2 e 2, 4 e 4, 5 e 5. Então, por exemplo, uma pessoa jogou a primeira jogar, jogou calção 6 e 6. É a minha vez de jogar. Então eu só posso jogar uma peça que tenha 6, tá certo? Tem que ter 6 em um dos lados. Aí jogou essa pessoa aqui, vamos supor. Jogou essa daqui, o 6, encostado com 6, certo? E o 2 pro outro lado. Aí chegou a vez da outra pessoa jogar. Vamos imaginar que só tem essas duas peças aqui no tabuleiro. Então, a partir dessas duas peças, a pessoa só podia jogar uma peça com 6 ou uma peça com 2, tá certo? Que é os lados que iam ter para jogar, tá bom? E é assim que vai jogando. Você só pode jogar do lado que tem representando o número de peças que você tem. Então, um exemplo aqui. Vamos supor que seja sua vez de jogar. Você tem a opção de jogar com 5, tá certo? Que é uma ponta aqui do dominó. Lembrando que o jogo pode fazer curvas, vai depender da forma que queira organizar a partida. Se quisesse ir reto, podia ir reto. Mas aqui, a gente está vendo a representação do jogo online, não ia caber na tela, né? E daí às vezes também quando a gente está jogando não vai caber na mesa ou no espaço que a gente está jogando. Então vamos fazendo essas curvas aqui para caber melhor no canto onde você está jogando. Tá certo? Então sua vez de jogar. Coincidentemente essa pessoa aqui tem tanto o 5 como também tem o 4. Então ela pode escolher a ponta onde quer jogar. Se quer jogar na ponta 5 ou na ponta 4. Lembrando que o 4 vai ficar encostado no 4 e o 0 para o outro lado. E a mesma coisa, se ele fosse jogar o 5, se ele preferir jogar o 5, colocar o 5 encostado aqui e o 0 para o outro lado. Vamos supor que queira jogar o 5. Colocou o 5 aqui, 5 encostado com os dois 5 aqui e o 0 para o outro lado. A pessoa que vai jogar sempre indo para a direita, então você jogou aqui, é a vez dessa pessoa jogar aqui. Ela ia ter a opção de jogar ou no 4 ou, se você tiver jogado aqui, né, o 5-0, ou no 4 ou no nada, tá certo? Então, só para vocês entenderem como é que funciona a questão de colocar as peças no jogo. A gente parou aqui. Então, o jogo começa pelo jogador que tem a pedra dobrada mais alta. Se jogam 4 pessoas, sempre começa quem tem o 6 dobre ou carrilhão. Pronto, é o carrilhão. Eu chamo de carroção, que é carrilhão. Então, o jogo sempre começa com quem tem essa peça aqui. Se for as 4 pessoas, logicamente a peça vai estar na mão de uma das 4 pessoas. Se for 3 pessoas, pode acontecer de
essa peça aqui ter ficado ter ficado fora para ir dentro, caso uma pessoa não tenha na hora de jogar, na hora de puxar, tá certo? Então, se acontecer de ser 3 pessoas, ou até mesmo 2 pessoas e nenhuma das duas tiver o 6, então vai pelo 5, 5 e 5. Então tiver o 5 e 5, 4 e 4, 3 e 3, 2 e 2, 1 e 1, 0 e 0. Certo? Nessa ordem. Ah, ninguém trouxe, aconteceu de você jogar contra a pessoa, ninguém trouxe nenhum carrilhão ou nenhum carroção. São essas peças que tem os dois lados iguais. O que é que acontece? Vai jogar a pessoa que tiver a peça mais alta, o número mais alto. Por exemplo, vamos supor que ninguém trouxe carrilhão e tem uma pessoa que está com a peça 6 e 5. Então pronto, essa pessoa ela vai começar. Quem tiver a peça mais alta, coloca, por mais que não seja o carrilhão, coloca a peça iniciando a partida 6 e 5, tá certo? Mas isso é uma coisa muito difícil de acontecer, ninguém não vem com nenhum carroção. Então só para a gente ilustrar, vamos supor que essa pessoa aqui esteja na hora dela jogar, e vamos supor que essas peças aqui não sejam nem 4 nem 5. Então vamos supor que seja apenas de 2 pessoas e tem as peças para ir dentro. Então essa pessoa aqui não tendo nem um 4 e nem um 5, ela vai dentro e puxa uma pedra. Aí não encontrou. Nessa peça que ela puxou não tem nem um 4 nem um 5. Vai, pega outra peça novamente. Assim até encontrar a peça onde ela possa jogar. Se caso ela puxar todas e não tiver, aí ela passou a vez para o adversário dela jogar novamente. Então vemos aqui, a respeito disso daqui, desenvolvimento do jogo. Estamos quase acabando. Cada jogador no seu turno, ou seja, na sua vez, deve colocar uma das pedras em uma das duas extremidades abertas. Então sempre um jogador tem 2 opções de jogada, tá certo? Pode acontecer, pronto, aqui como mostrei a vocês, tem 2 opções de jogada. Pode acontecer muitas vezes das 2 opções ser a mesma pedra. Pode acontecer as duas extremidades ter 5 e 5, 1 e 1, 2 e 2, enfim, ter números repetidos. Acaba tendo 2 opções na teoria, mas na prática vamos dizer, só tem um número para jogar. Mas geralmente tem 2 opções de números, tá certo? Nas extremidades. Então vai escolher o que acha melhor. Vamos voltar aqui. Até aqui. As dobradas, que são os carroções ou carrilhão, como você preferir chamar, são colocadas de maneira transversal para facilitar sua localização. Certo? Então aqui foi o que eu disse a vocês, elas são posicionadas de maneira diferente. Isso apenas os carroções ou os carrilhões, que são as peças que tem os dois lados iguais, tá certo? As outras são colocadas da mesma forma. Então aqui, já quase acabando aqui, fim da rodada. A partida continua com os jogadores colocando suas pedras sobre a mesa até que se apresente alguma das seguintes situações. Vamos lá. Quando o jogador coloca a última pedra na mesa, essa ação é chamada de bater, ou pode ser chamada também de vencer. Quando se joga sozinho, o jogador que ganhou a partida soma os pontos de todos os seus adversários. Que foi a questão que eu falei a vocês, a contagem dos pontos de acordo com as pedras que tiverem na mão dos jogadores. Jogando em dupla, soma-se os pontos de todos os jogadores, incluindo do seu companheiro. É a mesma coisa. Aí tem aqui chamado de fecha aqui. Existe caso onde nenhum dos jogadores pode continuar a partida. Isso ocorre quando o número das extremidades saiu 7 vezes antes. Ou seja, não tem como você jogar, o jogo está travado. Vamos supor que nas extremidades tenham 3 e um 4. De um lado tem um 3 e um outro tem um 4. Mas já, vamos supor que já tenham saído todas as peças com 3 e 4. Então, não tem como jogar nesse momento, né? Então, nesse momento, se diz que a partida está fechada.
Os jogadores contarão os pontos das pedras que ficaram. O jogador ou duplo com menos pontos vencem e soma-se os pontos de maneira habitual. Então, ou seja, quando o jogo está fechado, pronto, travou o jogo, não tem como jogar. Todas as peças já saíram das peças que estão na extremidade. Então, o jogo termina ali e vai se contar os pontos. Vence aquele que tiver menos pontos em sua mão, tá certo? Então, aquele jogador que, por exemplo, acabou o jogo e está com uma peça 0 e 0, pronto. Estou com uma peça 0 e 0, venci a partida, porque mesmo que o meu adversário esteja com 0 e 1, eu tenho menos pontos que ele, tá certo? Então, é dessa forma que o dominó é jogado, é praticado, tá certo? Lembrando sempre que as peças antes do início da partida são colocadas para baixo, embaralha-se, misturas com as mãos e você vai tirar na sorte. Se você for jogar online, aí vem o sistema do jogo vai colocar para você também na sorte as peças online, tá certo? Então aqui tem alguns controles do jogo, tá certo? Mas no mais era somente isso, tá certo? Então a gente já viu a história, viu quantas peças são, como é que se joga, quantidade de jogadores, tá certo? A organização também do jogo, certo? Foi só mais uma visão, uma noção básica sobre o jogo, tá certo? Então, quem quiser jogar, você vai fazer o cadastro aqui e já podendo jogar com seus companheiros, tá bom? Aí eu vou passar uma atividade para vocês. Então, até mais, pessoal.